Deixa eu trazer um outro destaque. O governo federal minimizou as críticas a Donald Trump e também parabenizou pela eleição nos Estados Unidos. O Planalto disse esperar uma convivência civilizada, assim como já teve com Obama, Bush e Biden. Além disso, o governo diz querer estabelecer uma relação entre dois chefes de Estado, onde cada um vai representar o seu país e os seus interesses nacionais. O Itamaraty, contudo, afirmou que só conversará com Trump quando tiver algum assunto necessário. Chamar o Cristiano Beraldo para entender essa manifestação e também o que a gente pode identificar nas entrelinhas. Planalto diz esperar uma convivência civilizada. Mas espera aí, Beraldo, teve em algum momento na história em que a relação de Brasil e Estados Unidos não foi civilizada, independentemente se estava democrata ou republicano no poder. Bom, e aqui, quando diz que só haverá algum contato entre os dois líderes se tiver algum assunto necessário. Vai na contramão do que você disse. A gente deveria se apresentar para tentar fechar parcerias, né, Beraldo? Mas na cabeça do governo brasileiro, o Trump é um fascista. Ele é um ser deplorável. E aí ficam com esse discurso, essa retórica que não tem absolutamente nenhuma relevância. Veja o que aconteceu no caso de Javier Milei. Quando Milei foi eleito, a reação foi muito dura, até porque na posse de Milei, se não me engano, Jair Bolsonaro naquela época ainda estava com seu passaporte e foi à posse. Mota vai poder me corrigir aí se eu estiver errado. Mas foi uma celebração naquele momento ligado à direita brasileira, ao entorno de Jair Bolsonaro, e não do governo brasileiro e do presidente Lula. E aí, todos os torceres de nariz e todo o mau humor e ranger de dentes foram manifestados. Só que isso não impacta a relação entre os países, Caniato, porque essa relação se dá a partir das empresas que fazem negócios entre elas. O Brasil, como ele não tem um comportamento, um papel estratégico geopolítico, ele não tem um planejamento de engrandecer a sua presença, a sua força, elementos que podem, de alguma forma, usar a política e a diplomacia para favorecer efetivamente o fluxo de negócios. Hoje, o Brasil é passageiro. O navio zarpou, está indo e o governo brasileiro está indo junto. Sabe-se lá para onde. Cabem aos empresários, cabem às empresas estabelecer essas relações. Quando muito, entidades de classe que fazem negociações e fazem aproximações que são estratégicas. Então, em relação aos Estados Unidos, será exatamente isso. O governo brasileiro pode adotar a postura hostil que quiser, mas não haverá um fechar de portas por conta dos Estados Unidos. Ele vai adotar políticas macro que vão impactar eventualmente alguns setores, eventualmente todos os países e tal, e o Brasil vai se ajustar a isso e vai restar simplesmente essa imagem, essa retórica, mas que não vai impactar, no meu modo de ver, em nada a relação comercial que existe entre Brasil e Estados Unidos. Mota, Planalto dizendo que quer estabelecer uma convivência civilizada com os Estados Unidos, até chegou a dar exemplo de Barack Obama, Bush pai e Bush filho, Joe Biden, mas disse que só vai conversar com Donald Trump quando tiver algum assunto necessário, algum assunto relevante, Mota. Eu acho que o governo federal devia pensar em ter uma convivência civilizada com o povo brasileiro. Seria um belo começo. A partir daí, talvez se preocupar com países estrangeiros, né? Eu só queria lembrar mais uma vez que o presidente Jair Bolsonaro está impossibilitado de cumprimentar pessoalmente o novo presidente dos Estados Unidos, porque o seu passaporte continua retido. Algumas pessoas podem ignorar isso, ou achar que isso é um detalhe menor, ou achar que isso não tem nada a ver com o governo federal, ou cada um faz o seu julgamento, mas eu também só queria lembrar aqui que o governo brasileiro enviou um representante à posse do presidente do Irã. Irã é aquele país que grita morte à América, né? A América é o grande Satã. Eu só queria lembrar aqui das atitudes hostis que aconteceram recentemente
recentemente aqui em relação a empresas americanas. Essas coisas todas têm que ser pesadas, com muito cuidado. Mais uma vez eu digo, não tenho nenhum receio de qualquer problema para o povo brasileiro em relação ao futuro governo de Donald Trump. Pelo contrário, eu só vejo notícias boas. Tem um aspecto do ponto de vista comercial que vai representar um desafio para o Brasil, porque Donald Trump promete medidas de desregulamentação da economia americana, redução da burocracia, redução da presença do Estado, o que pode fazer com que investimentos estrangeiros sejam atraídos para os Estados Unidos. Aí o sujeito vai investir. Ele olha para um país onde existe a mesma Constituição desde 1786, se eu não me engano. Um país onde existe estabilidade de leis, um país onde ele não tem a possibilidade de ter sua conta congelada a qualquer momento. Aí olha para o Brasil, talvez fique um pouco difícil atrair os investimentos para cá. Justamente no momento em que o mundo está procurando alternativas, porque a China deixou de ser um país de baixo custo. A China hoje não é mais o que ela era há 15, 20 anos atrás. Então, mas essa é uma dificuldade, Canhato, com a qual eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm a total capacidade para lidar. Não vejo nenhum problema nisso. Com todas as dificuldades que a gente tem, o nosso agronegócio se tornou um dos maiores do mundo. Então, eu acho que isso é um problema normal. Quem tem que se preocupar são aquelas pessoas que defendem coisas que são contrárias aos ideais de liberdade, que são contrárias aos interesses americanos. O resto do mundo, com a eleição de Donald Trump, eu posso dizer, aqueles que defendem a liberdade respiram aliviados. Certamente, o empresariado brasileiro quer manter contato e ter relação com os Estados Unidos. Você, Dávila, governo minimizando a vitória de Donald Trump, dizendo que espera, sim, ter uma relação civilizada, mas dizendo que conversas, reuniões e um contato diário só irá acontecer quando tiver uma pauta relevante, algum assunto realmente importante. Enfim, alguém deve ficar preocupado? E por que essa relação não seria civilizada, Dávila? Muitos não compreenderam. Canhato, como nós somos irrelevantes para os Estados Unidos, a grande oportunidade não está em cultivar boas relações com Brasília. E aqui vai minha dica para todos vocês, governadores. É a diplomacia subnacional. São os governadores fazendo diplomacia para atrair negócios para os seus estados, para as parcerias público-privada, para as concessões públicas. É isso que tem que ser feito. É a diplomacia subnacional. Portanto, governadores, escolham bons secretários aí de relações internacionais e comece a prospectar negócios, porque abrirão portas para aqueles que tiverem uma visão pró-mercado, de dar segurança jurídica e não criar dor de cabeça para o investidor. Então, os governadores têm uma grande oportunidade para essas parcerias público-privadas e concessões e privatização que ocorre nos estados. É por aí que nós podemos aproveitar da melhor maneira esta relação com os Estados Unidos, até em 2026 nós virarmos no meio do voto e colocar um governo pró-mercado e que saiba cultivar as relações civilizadas com os Estados Unidos e a honrar os valores do Ocidente e os valores cristãos que moldaram a nossa história. Claro que todos nós queremos uma relação civilizada com os Estados Unidos. Agora, Beraldo, os empresários querem mais do que isso, querem uma relação próxima, né? Eles querem ter os Estados Unidos como parceiros. Você acha que, com a atual administração federal, isso pode ser prejudicado ou as relações comerciais elas se mantêm, vão muito bem, independentemente do governo que comanda o país? Não, é um desafio fazer negócio nos Estados Unidos para o brasileiro, porque existem alguns fatores importantes a serem considerados. Primeiro, a dinâmica das coisas, até da relação com o governo, é completamente diferente nos Estados Unidos do que é no Brasil. Depois, a dimensão,
dos investimentos é completamente diferente também, Caniato. Você tem uma indústria no Brasil, é muito bem sucedido, e aí quando vai olhar para o mercado americano, você vê que a sua capacidade de produção, às vezes, ela é incapaz de atender um simples pedido de um player médio nos Estados Unidos, tamanha essa diferença entre os mercados consumidores, sobretudo. Eu, quando vim para os Estados Unidos, Caniato, em 2010, quando eu, na verdade, um pouquinho antes, foi 2008, eu fiquei desiludido com o resultado das eleições de 2006 e resolvi, então, me mudar para os Estados Unidos e montei uma empresa onde eu fazia plano de negócio para empresas brasileiras que queriam estabelecer os seus negócios nos Estados Unidos. E fiz projetos de vários segmentos, e realmente isso é muito interessante, como existe essa diferença na dinâmica e como os volumes são muito superiores no mercado americano. E o empresário brasileiro tem que ficar focado em superar isso e entrar no ambiente de financiamento dos Estados Unidos, de acessar investidores nos Estados Unidos para poder construir os seus negócios nos Estados Unidos numa dinâmica local, onde quase tudo é previsível. E aí você vê como é que é a vida do empresário americano que vai para o Brasil fazer o inverso, ele vai investir no Brasil. E aí ele se depara com coisas incompreensíveis para qualquer pessoa de bom senso. Ele pensa, eu estou chegando aqui, eu tinha o mundo inteiro para escolher aonde investir o meu dinheiro. Investi no Brasil. E chego aqui e sou tratado como alguém que está permanentemente errado, porque este princípio da má-fé que prevalece no Brasil, sobretudo em relação na relação do empresário com a coisa pública, é enlouquecedor e inexplicável. E aí ele precisa de uma licença, às vezes uma licença ambiental, demora anos. Pô, em anos já acabou a oportunidade, porque é anos para ter licença ambiental, anos para construir a sua fábrica, para conseguir importar os equipamentos, até conseguir produzir, já foi a oportunidade. Então, é uma sequência de frustrações, Caniato. O Brasil propicia essa sequência de frustrações e a gente não consegue superar isso. Por isso que eu digo, a nossa dificuldade não é na relação entre governos. A nossa dificuldade é em explicar para qualquer pessoa do mundo que essa loucura que é o Brasil faz algum sentido. Dávila deu risada, deve ter lembrado de uma porção de empresas que vieram, olharam, fecharam as portas e foram embora, né, Dávila? Não, vou resumir essa coisa que o Beraldo está falando de uma forma impressionante. Eu me lembro um amigo meu americano que estava abrindo negócio no Brasil, ou prospectando, e ele me mandou um WhatsApp. Assim, Felipe, what is despachante? Despachante. Aí eu estava explicando para ele qual é o papel do despachante. Ele é um facilitador. Mas como isso? Mas como é que existe um cara que é um facilitador de coisas? Então, o que o Beraldo falou é verdade. Na hora que o cara tem que explicar para ele o que é um despachante, ele fala, não dá para fazer negócio num país desse. É um negócio inacreditável.